Gente, todo mundo quer prosperar e realizar uma série de sonhos, ainda mais que estamos no começo do ano, ainda temos muito chão pela frente e você certamente tem metas, objetivos relacionados a uma série de setores aí da sua vida. Para falar sobre isso, como tornar os nossos sonhos realidade e para que a gente se policie com a questão da autossabotagem, nós vamos bater um papo com a Michele Petri, que é autora e psicanalista. Tudo bem, Mi? Que delícia começar o ano abrindo a agenda com você. Você sabe o quanto eu amo você, o quanto os nossos papos são sempre lotados de ferramentas para todas as pessoas, porque nós somos verdadeiramente comprometidos com a melhoria da vida das pessoas. Mas mais que isso, Edu, eu acredito tanto na energia, o quanto a gente tem que tomar cuidado com essas primeiras energias do ano, porque elas vão determinar, né, o restante. Então eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Mi. É sempre uma alegria. Você sempre trazendo tanta informação relevante para as pessoas, estudos, e eu fico muito contente porque a gente quer dar ferramenta para você que está assistindo aí, melhorar a sua vida, coisas, né, que sejam fáceis e eficazes, né? É sobre isso. É essa a ideia. Agora, Mi, essa coisa da autossabotagem atrapalha muito, né? Porque às vezes a pessoa tem clareza do que ela quer e ela até se determina. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, monta todo um planejamento, só que depois ela não consegue pôr em prática. Edu, tem muita gente, e muita gente mesmo, tá? A gente está falando de uma demanda de 80% mais de pessoas que são excelentes em startups e péssimas em continuar-ups, né? Então, assim, a gente é muito bom em fazer planejamento, porque o que o planejamento faz com o nosso cérebro? Ele libera os hormônios da felicidade, então a gente se empolga com novas frentes, né? Então toda vez que a gente planeja uma viagem, ou a gente almeja um cargo novo, ou a gente quer uma vida melhor, é como se a gente estivesse dizendo pra gente mesmo, calma que vai valer a pena. E você sabe que você fala isso do ponto de vista psicológico, mas assim, falando um pouquinho do lado espiritual, quando a pessoa entra nessa vibe que libera esses hormônios que você disse, a gente acredita que a pessoa está emitindo energia que vai ajudá-la a atrair, né? A energia certa. E até a gente agora fazendo um mix da psicanálise com o mundo espiritual, a gente entra no mundo vibracional, que eu acho que é o grande barato. E vibracionalmente falando, quando a gente está nessa vibe de acreditar que o futuro vai dar certo, a gente também aumenta essa vibração. E as chances, e, portanto, da gente performar melhor são gigantescas e as chances da gente realizar também se torna maior. Então, é uma excelente demanda você planejar, você sonhar, você acreditar. Mas o que acontece? Na primeira dificuldade, as pessoas dão um passo para trás. Nem sempre um passo para trás é algo ruim. Muitas vezes, o melhor destino para a gente realizar um sonho é fazendo o retorno. Para que a gente possa olhar tudo de uma forma mais global e possa identificar ali quais são os sabotadores que, né, ou nós estamos alimentando ou que são retroalimentados por nossos gatilhos, e a gente vai falar sobre isso. E aí a gente precisa então ter essa visão mais ampla. Mas frequentemente um passo para trás representa medo. É quando a pessoa, frente a uma dificuldade, começa lentamente a entrar no processo de desistência. E para mim, Edu, é uma judiação, porque a maioria das pessoas tem grande potencial de realizar suas missões, né, os seus propósitos. Só que elas têm gatilhos muito autossabotadores, né? E o que é um autossabotador? Já que a gente falou 2 vezes na mesma frase sobre isso. São os gatilhos que a gente traz desde a infância e que nos acompanham para a vida adulta. E o que eles fazem com a gente? É como se a gente tivesse um mestre mental que fosse nos direcionando e que toda vez, frente a uma decisão muito importante, uma situação muito importante ou uma pessoa muito importante, dissesse para a gente, você não está preparado. São os gatilhos que são acionados e que muitas vezes nos impedem de continuar. E, de repente, o sucesso estava a um passo, né? A gente chega muito perto ali e não consegue alcançar. Isso me lembra uma história muito interessante que eu acho que conecta muito com as pessoas. Um alpinista, ele tinha muito medo de altura e aí ele supera o medo e vai, né, para uma montanha. E aí, de repente, anoitece, ele não percebe porque ele está muito envolvido com essa experiência, anoitece e ele continua nesse processo. Aí ele fala assim, não, gente, eu preciso descer, eu cheguei no meu limite, acho que eu já consegui um grande avanço, eu prosperei aqui, mas eu preciso descer.
Quando ele vai descer, ele toma muito cuidado porque ele sabe que está escuro, ele não consegue enxergar o que tem abaixo, enfim, ele vai todo cauteloso. De repente, a corda se solta e ele começa a cair ligeiramente rápido e ele vai e pela cabeça passam todos os medos dele, por que que eu vim, por que que eu tinha que insistir nisso, né, os porquês da vida. E aí ele para num determinado momento e ele passa a noite inteira com muito medo de cair, de realmente a corda se soltar e ele cair no abismo. E ele passa horas numa angústia profunda, questionando a vida, pensando nas pessoas que ama, enfim, ele passa aquele drama de quando você está na iminência da morte e quando começa a amanhecer o dia, ele vê que ele está a 2 palmos do chão. Isso é uma analogia, obviamente, mas tem muita gente que está passando esse drama, essa noite no escuro, e está a 2 palmos de dar o passo que precisa para ficar em segurança, mas a pessoa não confia no processo. A pessoa não confia no processo porque ela não foi devidamente aplaudida. E quando na infância a gente não é validado, isso perdura por toda a vida. E é por isso que a gente precisa sempre ter esse olhar de quais são os meus gatilhos, o que que eu ganho com a minha autossabotagem, que eu ganho, por exemplo, quando eu não emagreço. Eu tenho um álibi para não performar melhor. Porque tudo que der errado, eu falo assim, é porque eu tô gordinha, é porque eu tô gordinho. Uma muleta. É uma muleta. Então, a gente precisa olhar, colocar uma lente de aumento sobre isso, sobre os nossos autossabotadores. Sejam eles quais forem, Edu, porque a gente tem autossabotador na vida pessoal, na vida financeira, na vida emocional. É aquela famosa pessoa que deseja a casa própria, mas ela não consegue guardar um dinheirinho porque ela fala assim, mas eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Esse é um gatilho, né, de escassez. A pessoa não acredita que ela vai ter tempo para viver o sonho dela. Então, quando a gente começa a colocar uma lente de aumento nos nossos autossabotadores, a coisa fica muito mais suave. E aí, a gente vai curando essa criança interior e as metas finalmente saem do papel. Elas deixam de ser metas e passam a ser realidade. Então, o primeiro passo é eu me policiar e descobrir quais são esses autossabotadores, porque aí eu tendo a consciência em relação a eles, eu tenho mais facilidade para brecá-los. Sem dúvida. Eu gosto de dizer para as pessoas que elas têm comportamentos que são comportamentos prêt-à-porter. Sabe comportamento que todo mundo tem, mas elas não se dão conta? Edu, se tocasse um telefone aqui, eu ou você atendêssemos, a gente diria assim, alô. Sim. Esse é um comportamento padrão. A gente acha que não, a gente acha que a gente tem controle sobre tudo, né? Mas não, você não vai atender o telefone e vai dizer assim, oi, tudo bem, eu estava com tanta saudade de você, você gostaria de falar com quem? Não é um padrão. Então, a gente segue padrões em diversas áreas da vida, se não em todas. E aí, existem padrões que nos favorecem, que são os padrões de prosperidade. Por exemplo, um padrão de prosperidade, quando você cuida dos últimos 10 minutos do seu dia. E a gente já falou tanto sobre isso. É verdade. Os últimos 10 minutos do nosso dia demandam todo o nosso resultado do dia seguinte. Então, quando você aprende isso e você utiliza essa ferramenta em prol dos seus sonhos, é um gatilho de prosperidade que você vai acionar para melhorar a sua vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Toda vez que você deixa a dieta para segunda-feira, você sabe que o seu cérebro não vai ser disciplinado. E sabe o que um cérebro precisa para ser disciplinado, Edu? Disciplina. Exatamente. Tem coisas que a gente não pode fugir. Outro dia, em casa, o meu filho tinha uma homework para fazer e ele falou assim, é muito chata, mamãe, não tô afim. Eu falei, filho, um dos segredos do sucesso é a gente fazer mais rápido aquilo que a gente não gosta. Porque daí acaba rápido e você fez o que precisava ser feito. Boa dica. Não é? Dá uma acelerada, porque daí você não perde tanto tempo ali se lamentando, se lastimando, né? E quando for ver, já foi, né, gente? E tem que ser assim, tudo que é difícil, tudo que a gente não gosta de fazer, tudo que exige muito da gente, emocionalmente, intelectualmente ou até espiritualmente falando, a gente precisa fazer rápido, para cortar muito rápido, para isso não se tornar um hábito de drama, de reclamação, que aí, voltando para o assunto da vibração, a gente começa a baixar tudo isso e aí nada acontece, pelo contrário. A gente faz um looping de coisas ruins para acontecerem na nossa existência. E ninguém precisa começar o ano com um looping ruim. A gente está aqui para falar de como performar bem, né, Edu? Coisa boa. Você falou sobre esses últimos 10 minutos do dia. Eu também preciso ter atenção com os primeiros minutos do dia seguinte, quando eu acordo. O início do dia também é importante?
É importante, mas eu seria leviana com você e com o nosso público que agora assiste essa entrevista, se eu dissesse para você que a gente tem controle dos primeiros minutos do dia. Por quê? Porque se eu tomar consciência que eu estou acordando, se não for uma coisa automática, eu começo a elencar quais são os compromissos do dia. É verdade, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu não tenho controle. Então, por que eu acho, não somente acho, tenho certeza que os últimos 10 minutos são os mais importantes do dia. Primeiro, porque a neurociência apoia veementemente isso. Não sou eu quem estou falando, nem fui eu quem inventei. Segundo, que por experiência própria, eu já tentei otimizar os meus 10 primeiros minutos. Os 10 últimos minutos eu já tenho feito há bastante tempo e eu vejo os resultados incríveis que eu tenho. Mas eu tentei otimizar esses primeiros 10 minutos. E é impossível, porque a sua mente acorda junto com você. A mente consciente, ela começa a te dizer assim, olha, você precisa preparar a Caterine para ir para a escola, você precisa preparar o café da manhã do Arthur, você precisa malhar, você precisa ler aquelas 10 páginas daquele livro, você precisa. E aí, quando você se dá conta, os 20 minutos já foram pensando o que tem que fazer. Planejando o seu dia. Então, não é efetivo. Seria muito bom que fosse. Tem um livro muito bacana que eu não me lembro agora, não me recordo o título, que fala sobre os hábitos matinais. De você acordar às 5 horas da manhã e mudar toda a sua manhã. Acho que é possível. Eu nunca fiz essa experiência porque eu sou bem notívaga. Então, a minha rotina começa às 10 horas da manhã. Mas, como psicanalista, como estudiosa da mente humana, eu aposto nos últimos 10 minutos do dia para fazer a mudança que a gente desejar. Como? Com afirmações positivas no momento em que o cérebro abre uma onda chamada onda teta, que é a mesma onda que a gente tem do 0 aos 7 anos, ou seja, não tem funil ali. Tudo que você colocar no seu cérebro nesses últimos 10 minutos vai ser uma verdade para o seu cérebro. E aí ele vai performar em cima das verdades que você acredita. É mágico, né, Edu? Que legal. Então, gente, vamos aproveitar a dica. Foquemos aí em afirmações positivas, visualizações do que você quer que se torne realidade nos últimos 10 minutos aí do dia. Gente, já a Michele vai dar muita dica pra gente, tá trazendo ferramentas aqui valiosíssimas para você fazer com que os seus sonhos se tornem realidade aí no decorrer do ano. Mas agora eu tenho uma outra dica para você que acompanha o programa e que adora o universo dos oráculos. Você sabe que a editora Pavão Branco lançou um oráculo focado no sagrado feminino, com imagens de deusas de diversas culturas, que é lindíssimo. É o oráculo O Poder da Deusa. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O sagrado feminino continua presente à nossa volta e a deusa, por meio de suas várias faces, te convida através de um doce chamado. Com o toque dela, você pode equilibrar as circunstâncias mais desafiadoras que estão à sua volta. A editora Pavão Branco orgulhosamente apresenta o seu mais recente trabalho, o Oráculo O Poder da Deusa, que reúne em 52 cartas lindíssimas e resistentes deusas de diversas culturas. Utilize este poderoso oráculo para compreender o momento que vive, obter direcionamento e também para as suas práticas de magia. As cartas vêm em saquinha de organza numa caixa resistente com fechamento em imã. Acompanhe a livreta explicativa em português. Acesse ao site pavãobranco.com.br e adquira esta ferramenta mágica e transformadora, que também é uma verdadeira obra de arte. Lindíssimo, né, gente, esse oráculo? Praticamente uma obra de arte. E agora a gente volta falando sobre prosperidade em 2023, né? E sobre metas também, que eu sei que você tem uma série delas. Agora, Michele, esses quadros que a gente faz de sonhos, onde a gente elenca tudo que a gente quer, tem gente que faz recortes de revista, imprime, isso é válido? É válido. Inclusive, no meu aplicativo, Edu, o myvibes.club, inclusive eu vou deixar já o convite para todos vocês acessarem no Instagram, @myvibes.club, ou através do meu Instagram, @mipetre, com 2 T's lá, vocês têm o Linktree, e aí lá tem todos os meios de me encontrarem, consultas, mentoria, o aplicativo, que é super bacana. Lá a gente tem um mural extraordinário. O que é o mural extraordinário? É justamente um quadro de visões, né? Um quadro dos sonhos. A gente chama de mural extraordinário porque, usando a psicanálise para explicar essa sua dúvida,
O que uma visualização faz com o nosso cérebro? Ela cria um novo caminho neural. É como se a gente impressionasse o cérebro com algo que ainda não é verdadeiro, mas que de tanto impressioná-lo, para o cérebro passa a ser uma verdade. E aí ele começa a performar em cima dessa falsa verdade, dessa meia verdade, e faz com que o universo se mova para que isso se torne real. Isso é tão poderoso porque se a gente pegar a ideia de que um bebê aprende por repetição a andar, a engatinhar, a falar, ou a gente aprende por repetição a andar de bicicleta, a nadar, enfim, tudo que é muito importante, a gente aprende por repetição. Sim. O quadro da visão, ele tem essa função. E existem pessoas que são muito visuais, mas independente disso, independente da pessoa ter o sentido da visão mais aguçado, é muito importante você impressionar seu cérebro com imagens que estejam na jornada do seu sonho. Uma coisa que eu vejo as pessoas fazerem, Edu, e que é um dos responsáveis por a gente não cumprir metas, tá? Não realizar metas, é que as pessoas não colocam a visão e as palavras na direção dos sonhos. Então é assim, ó. A pessoa sonha em viajar para Disney, tá? Vamos pegar um sonho brasileiro, acho que de todo mundo. Só que a pessoa, quando ela está numa rodinha de conversa, e eu já vi muito isso acontecer, ela diz assim, ai gente, não, Estados Unidos agora, o dólar está muito alto, isso não é para mim. Imagina, você acha que eu vou pagar um dólar por R$5? Eu não estou jogando dinheiro fora, não estou rasgando dinheiro. Além dela afastar, ela cria um monte de outras travas em torno daquilo. Ela não põe a palavra declaração, que é algo tão poderoso que, segundo as escrituras, é o maior poder que a gente tem, o poder da declaração, de declarar sobre o seu sonho. Inclusive, Deus, na criação, usa tanto a palavra, né? Ele deixa esse exemplo em diversos ali capítulos, em versículos, o quanto a palavra cria. E a pessoa, além de não colocar a palavra, né, no momento que ela está dizendo assim, eu não vou jogar dinheiro fora, ela está dizendo para o cérebro dela, essa experiência é um lixo para você. E eu vou te poupar disso, porque o cérebro tem como função primordial, principal, nos proteger. Então, se a experiência é um lixo, ele não vai deixar que isso aconteça, porque ele não quer que você experiencie o pior. E é tudo inconsciente. É inconsciente. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, né? A gente tem que colocar muito reparo nisso, é no jeito como a gente está declarando os sonhos dos nossos corações. O seu desejo é viajar? Você quer viajar, você tem o sonho de conhecer outros países, outros continentes, então começa a dizer assim, isso está no meu caminho. Em algum momento o universo vai se rearranjar para eu viver essa experiência. Eu sei que Deus me criou para viver isso. Então assim, quando a gente declara esse tipo de coisa, a gente não movimenta só o mundo que a gente vive, a gente movimenta o mundo espiritual. E aí, no mundo espiritual, existe uma torcida tremenda para a gente dar certo. Porque quando a gente vem, Edu, eu acredito que a gente venha sendo uma missão em andamento. Agora, a gente tem um propósito a cumprir. As pessoas buscam muito a missão. Como é que eu encontro a minha missão? Você é a missão em andamento. Mas você tem um propósito a ser cumprido que casa com a sua missão, que casa com quem você é, com seus valores, com seus inegociáveis, com quem você veio para ser nesse mundo. O propósito só acontece quando a missão e o propósito estão alinhados, equalizados. Como é que eu equalizo o meu propósito com a minha missão? Primeiro, quem você é? Por isso que a gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer nossos gatilhos, a gente tem que conhecer nosso comportamento. Quando você tem ciência de quem você é, você tem ciência de como alinhar o seu propósito à sua missão. O que é o propósito? É o que faz o seu coração vibrar. Se o que faz o seu coração vibrar é cantar, esse é o seu propósito. Como nós dois temos a comunicação como meio de vida e como paixão, esse é o nosso propósito, comunicar para as pessoas. Se o seu propósito é ajudar a vida das pessoas, com certeza você tem isso na sua jornada para acontecer através da psicologia ou através do mundo cabalístico, enfim. Você tem muitos meios de ajudar as pessoas, através da religião, enfim. A gente tem que prestar atenção a nós, em nós mesmos, quem nós somos, em todas as situações, e depois alinhar o nosso propósito, que é a nossa paixão maior, a quem nós somos. Né? Uma coisa que eu vejo muito, Edu, muito, são as pessoas crescendo com a ideia de que a riqueza é
algo maligno. Então, assim, eu sei que vocês já Ainda escutaram, hoje, nos ainda dias de hoje. hoje, Você sabe que outro dia eu estava prestando atenção numa conversa, sabe fila? Quando você não tem Sim. muito o que fazer, aí você fica é. com o seu satélite ligado. E eu estava prestando atenção a uma conversa e uma pessoa falava assim, você viu que o fulano tá com câncer? A outra assim, e ele é milionário. Você vê como o dinheiro não é tudo? Ou seja, Ó o link. inconscientemente, né, tá mandando uma série de informações ruins, né, em relação ao dinheiro. E qual é o link? Eu saúde fiquei é uma pensando, coisa, qual dinheiro que é outra, né, gente? né, o caminho que encontra uma coisa na outra. É. Possivelmente porque o fulano é milionário, que é inclusive uma personalidade que está sofrendo com essa doença, ele tem muito mais condição de sobreviver a essa doença porque ele é milionário. E vai poder bancar um bom tratamento, né, um apoio, né, melhor. A prosperidade, ela está intrinsecamente, ela está genuinamente, intimamente ligada ao que você acredita ser dinheiro na sua vida. Dinheiro é uma energia. Como é que eu vejo o dinheiro? Eu vejo o dinheiro como facilitador do meu propósito, da minha missão. Como meio, né? Como meio de eu me desenvolver e ser contribuição para o máximo de pessoas possível que eu encontrar. E dentro desse máximo, eu quero encontrar com pessoas não só aqui no Brasil, eu quero me catapultar a outros continentes, a outros países, porque eu quero levar essa ajuda, esse colo quentinho para as pessoas caírem ao máximo de locais que eu conseguir. Mas como é que eu enxergo o dinheiro nisso? Eu vejo que o dinheiro é que vai me possibilitar tudo isso, abrir todos esses leques. Como um facilitador para tudo isso, né? É isso. E quando um dos segredos da gente gostar do dinheiro, sabe qual é, Edu? A gente imprimir uma causa nobre nele. Então, assim, tem muito milionário que vende a ideia de que porque ele é milionário, ele ajuda as crianças na África, porque ele é milionário, ele tem uma instituição para crianças, porque ele é milionário, ele adotou uma instituição para pets que vem crescendo tanto. E por que eles fazem isso? Porque a imagem de um milionário vinculado a uma causa nobre desassusta as pessoas. Exato, desassocia daquela visão deturpada que elas têm em relação ao dinheiro como algo ruim. De que o fulano é podre de rico, né? É uma expressão tão grosseira, né? Pesada, Por né? que a gente não fala assim, o fulano é abençoado de rico? Exatamente. O fulano é iluminado de rico, né? Enfim. Mas quem sabe a gente consiga mudar. Outra coisa que faz com que a gente prospere, Edu, ainda falando de ter dinheiro, e eu quero que todo mundo que está nos assistindo tenha dinheiro ainda em 2023, e dinheiro de verdade, tá, Edu? Não é dinheiro para pagar conta ou boleto. É dinheiro que sobra para experiências que vão fazer a nossa existência valer a pena. É você pensar no senso de perpetuidade da sua vida e não em acumular dinheiro. Então, como é que eu faço isso? Ao invés de pensar, eu quero ter 5 imóveis, você pensa assim, o que as outras gerações da minha família vão ter através de mim? Eles vão ter uma renda que vem do mercado imobiliário. Isso muda todo o jogo. Porque quando você tem uma visão positiva com você, do seu sonho, você recebe o seu próprio aval para realizar. Tem gente que fala assim, Edu, eu quero ter dinheiro para fazer uma lipo. Porque quando eu fizer uma lipo, eu vou ficar tão gata que ninguém vai me parar. E é legítimo, tá? Eu sou partidária de você ser uma mulher incrível. Mas provavelmente não vai fazer. Por quê? Por quê? Porque tá focando no outro? Não, porque essa pessoa tá dizendo para ela assim, você só vale depois da lipo. E às vezes ela tem um gatilho de menos-valia, de autoestima baixa. Então não vai realizar. Agora, se ela disser assim, ó, eu vou melhorar tanto que eu vou conseguir ser exemplo para outras mulheres de que quando a gente está com a autoestima em alta, a gente consegue realizar sonhos, aí o negócio acontece. Mudou o jogo. Mudou o jogo porque você mudou o meio de você se comunicar com você. Tem uma história linda que o Lair Ribeiro fala de 2 pedreiros, né? E ele pergunta para os dois, o que vocês estão fazendo aqui? Uma obra. Aí um fala assim, eu tô colocando um tijolo em cima do outro, aqui é uma obra, tá? Eu tô me dedicando, e passa aquela ideia de que é sofrido, de que aquilo é difícil. E o outro fala assim, eu tô construindo uma catedral que vai ficar para a posteridade. E ele fala assim, puxa, os dois fazendo o mesmo trabalho, no mesmo ambiente, mas como um qualifica muito melhor a experiência de vida dele, eu aposto nesse. Esse vai dar certo na vida. Porque a comunicação dele
com ele mesmo, é uma comunicação respeitosa. Pois é, gente, vamos prestar atenção aí, né, na maneira como nós estamos nos comunicando com o universo e com o nosso meio. Mi, eu adorei o papo, também, fantástico, uma delícia. Sempre muito bom. Gente, vamos segui-la no Instagram, @mipetri, e também tem o do My Vibes, Sim, né? myvibes.club. My Vibes, inclusive, é um aplicativo excelente para você poder fazer suas afirmações positivas e também um mural extraordinário, né? O Mural Extraordinário tem a bússola de metas que a gente dividiu ali entre metas de curto, médio e longo prazo, super importantes, Edu. Eu ia fechar essa entrevista falando sobre isso. O quanto é importante a gente declarar, escrevendo ou através de gravações, as nossas metas, porque isso cria um compromisso da gente com o nosso calendário pessoal. Quando você escreve, por exemplo, até dia 30 de abril, eu estarei 10 quilos mais magro, sempre no positivo, sempre na afirmação positiva, certamente você vai atingir um pouco dessa meta. Você pode não estar 10 quilos abaixo do seu peso atual, mas 8 eu garanto que você vai estar. Por quê? Uau. Porque você se comprometeu, o seu cérebro entendeu aquilo como um compromisso, você datou aquilo. Já não é um sonho, é uma meta, porque você datou e você foi específico. O cérebro funciona com especificidade. Então, quanto mais específico e quando a gente bota a data, o negócio acontece. Eu só quero deixar aqui, Edu, um convite para as pessoas realmente acessarem o My Vibes. Tem a minha agenda de consulta. Legal, agora mentorias. Mentoria. Então, não tem como não melhorar a sua existência, porque agora eu abri vários leques para te atender e para te ajudar a encontrar o seu propósito e alinhá-lo com a sua missão. Mi, gratidão. Venha mais vezes que o pessoal precisa. A gente precisa disso. Eu amei, Edu. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar com é sempre você. uma alegria. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, que é bem rapidinho. Quando voltarmos, proteção espiritual. Bora entender como ativar sua relação com seu anjo da guarda. Não sai daí.